Irmãos, graças a paz. Amém. Muito bem. Vamos estar, antes de mais nada, celebrando, como nós já fizemos aqui, o dia do Senhor. Nós já oramos, e nas nossas orações aqui nós podemos consagrar a Deus o nosso dia, a nossa vida, E hoje nós vamos estar lendo um salmo, onde o salmista vai falar a respeito do quão importante entendermos o que é a vida de fato, de verdade, e o que a vida representa para nós cristãos como um todo, E olhando para a nossa vida, todo mundo aqui já foi criança, e a gente começa, quando é criança, a gente tem algumas expectativas na vida, E a primeira delas, como criança, é crescer logo, E a gente nasce, vai crescendo, ficando maiorzinho, e aí a gente tem um desespero louco para poder crescer, Fica ali rapazinho, 9 anos, 10 anos, 12. Aí quando chega lá 15, fala, nossa, eu já quero ter 18 anos para ser de maior. É como se ser de maior fosse uma coisa muito importante, Mas pensando em ter liberdade, poder tirar carteira, os homens, as mulheres também, Tirar carteira, comprar carro, ter uma vida, enfim. E quando a gente pensa nisso, a gente vai vendo a transitoriedade da vida. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente tem essa percepção. Porque os 18 anos chegam, a juventude chega, de repente as coisas acontecem muito rápido, Você já não é mais aquele menino, aquela menina, já é jovem, de repente você já está casando, já começa a ter filho, e vai crescendo, vai chegando, vai ficando velho, e você olha, a vida praticamente se foi, Essa é o quê? A transitoriedade da vida humana. Mas será, que a vida se resume a isso? A Bíblia fala, se nós nos conformássemos com este século, quando ela chama de século, é esse período da nossa vida, que para muitos não é um século, ou aliás, para a grande maioria não é um século, muito menos que isso. E a Bíblia fala que se nós nos conformarmos com esse século, com esse tempo, nós seríamos os mais infelizes do mundo. Será que isso é verdade? É verdade. Porque por mais feliz que tenha sido a sua vida, por mais bem-sucedido que você for, muito provavelmente durante a nossa vida, nós teremos muito mais momentos de aflições, de lutas, tristezas, do que de alegrias, momentos de alegria. Isso é fato. O Senhor Jesus constatou isso e disse isso. E mais do que isso, Ele até nos animou, Nesse mundo tereis aflições. Mas tem o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Na ideia de vencedor, no sentido de que Jesus era alguém que não estava nesse mundo apenas para viver como qualquer um de nós. Mas Ele tinha um papel muito mais superior a isso, que era de resgatar uma humanidade perdida e caída. Olhando para essa concepção, irmãos, é fato a gente entender que o que manda de verdade e o que vai nos fazer viver uma vida rápida, como todos vivem, mas talvez uma vida diferente, é a perspectiva que a gente tem da vida. Qual que é a perspectiva que a gente tem da vida? Se a nossa perspectiva de vida é igual ao do mundo, que se resume a alguns anos, a Bíblia fala 10, 20, 30, 40, quanto muito 70, 80, é isso que você tem. Mas o que nos é entregue como cristãos, como seguidores de Cristo, é algo muito mais profundo, muito mais valoroso, muito maior, muito mais esperançoso. E hoje nós vamos ler um salmo, aonde o salmista ele está
ele vai contrastar exatamente esse pensamento humano, que é o pensamento de alguém que vive com a perspectiva do reino, olhando com a perspectiva do mundo. Ou seja, será que são diferentes? Tem que ser diferente. Aqueles que seguem Jesus, que creem no Senhor Jesus, tem que ter uma perspectiva diferente. Lá no Evangelho de João, ele vai falar assim: aquele que não odeia a sua vida, o termo é justamente esse, Jesus falando, aquele que não perde a sua vida, e aquele que não odeia a sua vida, não pode me seguir. Olha que coisa interessante, quando eu li esse texto, fiquei chocado. Por quê? Porque na concepção humana, as pessoas precisam amar a sua vida. E no código humano, essa relação humanista que existe hoje, a luta do ser humano é para quê? Para ser o quê? Feliz. Mas será que ele vai conseguir ser feliz na sua plenitude? Será que isso é possível para o homem por si só? Mas por que as pessoas pensam assim? Porque eles não têm conhecimento que é o fim pelo qual nós somos criados, que é o quê? O pastor Davi já deu essa aula, não sei quem participou. A doxologia. O que é a doxologia? Quem lembra? Quem teve na aula aí lembra o que é doxologia? Isso. Nós somos criados para o quê? A nossa vida, o fim, o propósito é doxológico, para a glória de Deus, para sermos agradáveis a Deus, para termos uma vida que agrada a Deus antes de agradar a mim mesmo. Esse é o fim pelo qual nós somos criados, gente. Vamos lembrar? Como que Adão e Eva foi criado? Imagem e semelhança de Deus. Para ter o quê? Comunhão, intimidade com Deus, para glorificar a Deus e a sua criação. Quando Deus olhou para o paraíso, ele viu o quê? Tudo era lindo, tudo era perfeito. Os animais, as aves, a natureza. Mas ele precisava de algo maior. E esse algo maior era o quê? Alguém que fosse a sua imagem e a sua semelhança. Para quê? Para que a criação fosse perfeita, para que Deus pudesse se relacionar com o homem. Mas qual que era o sentido desse homem? Qual que é o sentido dessa comunhão, desse relacionamento? Não é o sentido que o homem tem hoje. O sentido primordial era o qual? Que o homem comungasse, desfrutasse de tudo que tinha no paraíso, para fazer o quê? Glorificar a Deus. O homem era perfeito, não tinha pecado, usufruía de tudo, não trabalhava, gente. Olha que beleza. Não precisava trabalhar. Levantar cedo, lá na beira do rio, tomar uma aguinha, voltar, Era a vida do homem perfeita ali. Para quê? Para que o homem, desfrutando de tudo que ele tinha direito, pudesse fazer o quê? Exaltar a si mesmo e buscar a felicidade? Era essa a intenção? Não, irmãos. A intenção é que para que o homem, olhando para a criação, para tudo que Deus deu para eles, pudesse fazer o quê? Glorificar a Deus. Adorar a Deus. Bendizer a Deus. Imagina você levantando cedo do paraíso, não precisando trabalhar, não tendo conta para pagar. Gente, você só ia orar e agradecer. É mentira que eu estou falando? Não, é verdade, não é? Mas é isso, foi esse o fim da criação. Deus destinou o homem para isso. Mas aí o homem caiu, o homem se perdeu, o homem não aprofundou a doxologia, pelo contrário, ele quis ser o quê? Igual a Deus. Não foi isso que a serpente falou? Ele falou para você comer isso aí, porque é o seguinte: se você comer, você vai ser igual a ele. E aí a doxologia, ou seja, aquilo que era para glorificar a Deus, falou: opa, eu quero a glória para mim. Aí entrou o pecado no mundo. E essa é a raiz do pecado até hoje. O homem é isso. O que o homem quer ser? Igual a Deus. Quer
quer ter poder, fama, dinheiro, ter conhecimento, ele quer ser endeusado. Isso é pecado? É. Muito pecado. Então, o que isso significa? Que nós precisamos ter uma reflexão básica do que é viver realmente segundo o propósito de Deus. Ah, mas o propósito de Deus é difícil de ser vivido. Opa, com certeza é. Nesse mundo é. Você está em terreno hostil. Você não está no paraíso mais. O paraíso ficou lá com Adão e Eva, e eles abandonaram. Mas esse mesmo paraíso está proposto para nós. Quando? Aqui na Terra? Não. Não está proposto aqui na Terra. Está proposto aonde? Agora. Pela misericórdia de Deus, não pelos nossos méritos, mas está proposto porque Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, e nos deu de novo a oportunidade de estarmos de novo glorificando a Deus na doxologia perfeita criada para Adão e Eva. Deu para entender, gente? Até aqui? Tá claro? Olhando, gente, para essa perspectiva, isso faz com que a gente busque ter um jeito diferente de ver o mundo. De analisar as coisas que acontecem no mundo, os problemas, as tristezas, as faltas de oportunidades, as desolações, as traições, tudo de mal que acontece no mundo caído. Mas que não pode influenciar a nossa esperança, o nosso jeito de viver, porque nós temos o entendimento que esse é um mundo caído, natural, aonde você não pode se misturar totalmente com ele, você não pode basear a sua vida olhando para aquilo que está sendo proposto pelo mundo, mas pelo contrário, analisando com alegria aquilo que você tem, que muitas pessoas infelizmente não têm. Salmo 73, coloca para mim. Quem está com a sua Bíblia, pode abrir. O salmista vai falar um pouco disso, né? Desse olhar que ele mesmo não tinha, ou teve, e a perspectiva que precisa ser mudada e adotada. Muito bem, a gente vai ler todo o texto, vai ler um pouquinho, mas é importante, gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura, e talvez depois a gente não vai conseguir falar de todos os versículos, mas ele traz justamente essa visão do salmista. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração livre. Quanto a mim, porém, quase se me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, não partilham de canseiros os mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que cinge como um colar, e a violência que os envolve com o manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração dotam-lhe fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte dos que bebem a largos soros. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até
que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito, assolados totalmente, aniquilados de terror? Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Amém? Volta para mim o verso 1. Irmãos, olhando primeiro com essa perspectiva que nós já caminhamos até aqui, de como olhar para a nossa vida, de como olhar para os dias, de como olhar para aquilo que a gente tem, aquilo que a gente não tem, de como olhar para aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos entristece. E o salmista aqui, ele está contando um relato basicamente da sua vida. Que relato é esse? Do que ele está falando? Aqui é o quê? Um crente. Alguém que já confiava em Deus, ainda, antes de Jesus, livro dos Salmos, Antigo Testamento, mas alguém que confiava em Deus, colocava sua esperança em Deus. Mas ele começa falando de um relato natural, de um homem natural como qualquer um. E ele fala: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração livre. Ele reconhece que Deus é bom para com Israel, com os filhos de Deus, aqueles que servem ao Senhor, e para com os de coração livre. Muito bem. Verso número 2. Quanto a mim, 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele falou assim: eu conheço Deus, sei quem Deus é. Mas quanto a mim, porém, está falando dele mesmo. Quase me resvalaram os pés, ou seja, quase que ele caiu. Faltou pouco. Muito pouco. Por quê? Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, para que ele fosse para outros caminhos, que não fossem os caminhos de Deus. Por que ele está contando isso? Porque o olhar dele, ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para quê? Para o mundo. Ele tirou os olhos das promessas de Deus e passou a olhar para as promessas, para as coisas do mundo. E aí ele vai começar a citar, verso 3. Pois eu invejava os arrogantes. Gente, arrogância é um defeito? É um defeito. É um pecado? É um pecado. Mas estava falando assim, ele começou a invejar os arrogantes. Ele começou a achar bonito a prepotência, a arrogância dos outros. Por quê? Ao ver a prosperidade dos perversos, ele começou a olhar para o mundo e olhar e falar assim: puxa vida, eu estou aqui servindo a Deus e a minha vizinha não sai disso.
É um probleminha aqui, um probleminha ali, é uma doencinha aqui, uma doencinha ali, uma briguinha aqui, é uma falta de dinheiro aqui. Vamos imaginar, vamos contextualizar, né, a nossa vida. E ele falou assim, eu comecei a invejar os arrogantes aqui são esses perversos. Por quê? Porque eles prosperam. Ao ver a prosperidade dos perversos, eu comecei a ter inveja. Eu falei, puxa vida, como é que esse povo consegue todas essas coisas e tal, e eu não tenho nada? O coração dele começou a invejar aqui. E ele começou a olhar para essas coisas com bons olhos, né? Ao ver a prosperidade. Por isso que prosperidade, gente, na Bíblia, na maioria das vezes que está referida a palavra prosperidade ou um termo compatível com prosperidade se refere a ímpio, tá? Pode procurar. Prosperidade na Bíblia não está se referindo a crente. Porque Deus não prometeu prosperidade. O que é ser próspero? Vamos a gente definir o termo. O que é prosperidade? O que é prosperar? É alguém que dia após dia começa a ganhar. Ganhar. Isso é prosperidade, muito próspero. Mas Deus prometeu isso para nós? Pelo contrário. Ele nos prometeu bênção, sermos abençoados, não sermos prósperos. Porque a prosperidade, via de regra, faz para o homem de Deus. É fato. Quando você vê alguém que é muito próspero, olha, é raro você ver alguém muito próspero que ele coloca Deus onde da prosperidade dele. A prosperidade não é comer melhor da terra? Comer? Melhor da terra? Não, porque o próspero aqui vai muito além de comer e beber. Vou caminhar que você vai ver. Aqui agora vai começar a falar o que é essa prosperidade. Tá? Verso 4. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Será? E aqui, irmãos, é uma afirmação, né? Porque às vezes a gente olha para o cara que é rico, poderoso e tal, e tem uma imagem da vida dele. E ele fala que ele começou a invejar isso, os arrogantes, os perversos. Mas será que de fato, de verdade, na vida daquele homem não há preocupações? Eu já acho que é justamente o contrário. Quanto mais próximo você é, quanto mais coisas você tem, quanto mais poderoso você é, mais preocupado você fica. Só que no olhar de quem está olhando, é isso que eu estou falando, no caso dele, ele não está olhando a vida do cara. Ele não convive com ele não dorme com ele, não sabe das noites sem sono, de tudo que ele tem que resolver. Ele só vê o quê? O cara andando de jatinho, de avião, para lá, para cá. Então, olha que coisa linda, maravilhosa. Mas será que ele sabe de fato e verdade o que se passa na vida dessa pessoa? Para eles, aparentemente, não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Sadio e nédio por quê? Come muito. Pode ser até um gordinho, viu, Laura? Que come mais do que precisa. É verdade. Gente, por que a maioria das pessoas são muito doentes? É só ser nos Estados Unidos. Que as pessoas comem mal e comem mais do que elas precisam. Simples. É simples. O contrário também é verdadeiro. Se você for na África, você vai ver eles morrendo lá porque não comem o que precisa. É diferente. Está vendo a relação? Nesse ponto, acho que não é tão bem. Né? Verso 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O que ele está querendo dizer aqui? Quais são as canseiras dos mortais? É o cara que trabalha todo dia, se arrebenta, tal, tem que ir para cá, voltar, aquela canseira, aquela preocupação.
conta para pagar, isso, né? A vida normal de todo mundo, é isso. Aí ele olha para aquela pessoa e fala, ele não tem esse tipo de preocupação. Lembrando que esse é o olhar de quem está de fora, no caso dele. Tá? Continuando, 6. Daí, a soberba que o cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Ou seja, a soberba que o cinge como um colar. Eles carregam o colar da soberba. O colar serve para quê? Fica sempre aparente, né? Igual esses funkeiros, você já viu, né? Um colar desse tamanho pro lado de fora, porque ele quer mostrar o quê? Riqueza, ostentação, né? Daí a soberba que o cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto, ou seja, a aparência de que está tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo certo, sobrando, uma beleza e tal. Igual é rede social. Você já viu alguém com problema em rede social? Não. É a mesma coisa. Você olhar Facebook, Instagram, todo mundo é bonito, tem dinheiro, passeia, faz isso, faz aquilo. Não é verdade? Mas será que a vida da pessoa é daquele jeitinho mesmo? Então, se for, está tudo bem, tudo certo, está tudo ótimo. Mas ali são o quê? Aquilo que as pessoas querem demonstrar como algo soberbo, né? Demonstração de algo que às vezes não são, nem passam perto disso. Mas isso conota o quê? Um status que as pessoas reconhecem, agradam e acham bonito. Parênteses. Justamente aquilo que a gente está falando. Pensando em o quê? Agradar a quem? O modelo humanista, o modelo do mundo. O que o mundo valoriza, o que o mundo acha legal, o que o mundo acha bonito e que às vezes os crentes invejam. Olha só. Ele mesmo está falando dele, está invejando tudo isso. Verso 7. Os olhos saltam-lhes da gordura. Come o que quer, o que não quiser, sobe, joga fora, dá para o cachorro. Do coração brotam o quê? Fantasias. Ou seja, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele tem dinheiro. Geralmente fantasias boas ou ruins? Más fantasias, geralmente. E ele está colocando isso, né, de forma como se fosse algo invejável. Ele mesmo estava invejando. Verso 8. Botejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Ou seja, o que diz isso? Da opressão, fala com altivez. E fulano lá, coitadinho. Lá é um coitadinho. Olha eu, onde eu estou. Ou seja, um oprimido é um coitado. E eu sou um poderoso. Fala com o quê? Altivez. Está vendo como é que eu sou melhor? Olha como é que eu sou bom. Verso 9. Contra o céu visando a boca, e a sua língua percorre a terra. Contra o céu visando a boca. Gente, via de regra, cara, via de regra. Esse tipo de gente não precisa de Deus. Faz uma pesquisa. Na Europa, por exemplo. 90% da Europa hoje é materialista. Sabe o que significa isso? Eles não precisam de Deus. Eles acham que não precisam de Deus, está tudo bem sem Deus. Vocês podem ir para lá, as igrejas estão virando boate, bar. Igreja evangélica, então, eu estou falando da católica ainda, né? Evangélica piorou. Quase não existe. Salvo um ou outro país pequeno. Mas todos os países maiores da Europa, praticamente o evangelho sumiu. Por quê? Por causa do quê? Da prosperidade do homem. Agora ele acha que está tudo melhorou, está tudo bem, tem as coisas, não precisa de Deus. Para que Deus? Mas olhando na perspectiva o quê? Desse mundo, humana. Porque desprezaram o quê? A doxologia. O adorar a Deus, o glorificar a Deus, o buscar a Deus, o agradar a Deus. Desprezaram. E aqui
está falando? Contra os céus, visando a sua boca. O que é contra os céus? Rapaz, você não precisa de dinheiro não, você não precisa de Deus não, você precisa trabalhar bastante, ficar rico, ganhar dinheiro, mas está tranquilo. As pessoas falam isso, a gente fala isso. Alguém de nós já falou isso? Mas tenho praticamente certeza que muitos de nós, com algumas atitudes nossas, a gente já deu a entender isso. Mesmo que não diretamente, mas às vezes aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pratica, leva as pessoas a entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente valoriza mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É simples. Aonde está mais a nossa energia? Aonde está mais o nosso tempo? Aonde está mais a nossa perspectiva, a nossa adoração? É simples. Das pessoas olharem. Você não precisa falar. Nesse caso aqui, eles falavam contra os céus, dizendo a boca que a sua língua se corta. Vamos terminar. Verso 10. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. Por isso o quê? O seu povo se volta para eles, e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. As pessoas são arrebatadas por esse tipo de comportamento. Ó, fulano, tá vendo como é que ele é? Eu quero ser igual a ele. Para ele está tudo bom, está tudo certo. Olha que vida que esse cara tem. Olha como que ele é feliz. Olhando fora. Por isso. Lembra que o conector, né, gente? Por causa de tudo isso que eu falei atrás, o seu povo se volta para eles, os tem por fonte que deve a largos sorvos. Tudo para eles é fácil. Se para eles é fácil, é isso que eu quero para mim também. Vou correr atrás disso e é isso que eu preciso. E nós, mesma coisa. O ser humano ele tem uma facilidade muito grande, gente, de olhar para cima. E uma dificuldade muito grande de olhar para baixo. O que isso significa? Ele sempre quer progredir olhando para quem tem mais do que ele. Mas nunca é grato e satisfeito olhando para baixo para os que não tem quase nada ou nada, para ver em que local da escala ele está. No nosso caso, eu posso dizer para vocês que nós estamos aqui, ó. Um dado simples. Se você faz 2 refeições completas por dia, você está entre os 15% da população mundial mais tempo do mundo. 15%, você já está em 15% se você come 2 refeições completas, boa por dia, um almoço bom e uma janta boa. No nosso caso, mais, né? Você toma café de manhã, almoço, se for o valor tem tempo, merenda de tarde, janta, toma café da noite, 5. Aí você já não está nem nos 15, você está já lá na nágua, lá em cima. Sabe por quê, gente? Porque 70%, 80% do mundo passa fome. 70%, 80% do mundo não tem uma casa, às vezes não tem energia. Nunca vai imaginar e pensar em ter um carro, ainda mais o carro que você quer, um carro novo, top, que o bonitão lá tem um carro de 200, 300 mil, você quer ter também. Mas não olha para quem está passando fome, não tem casa, né? E não tem não o que comer, aquela coisa toda. Não precisa nem ir para a África, né? Pode ir para o Nordeste aí, norte de Minas, do nosso estado, você vai ver isso. Mas a dificuldade é sempre grande de olhar para baixo. Mas muito rápido e fácil de olhar para cima. E o salmista aqui, alguém que confiava, conhecia Deus, estava fazendo o quê? Por isso que ele falou lá, quase que os meus pés, o quê? Resvalaram, quase que eu pulei para o lado de lá. Faltou pouco. Porque os meus olhos, o meu olhar, estava voltado para quê? Só para cima. Os arrogantes, os perversos, os caras poderosos, os ricos.
achei aquele lindo, maravilhoso. Isso é qual mesmo? 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Será que Deus está vendo isso? E aí? Como é que essas coisas estão acontecendo? Deus está alheio, Deus está vendo, Deus não está vendo, Deus está... Vamos lá. 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Tudo correndo bem para eles, tudo certinho. 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. O que ele está querendo dizer? Inutilmente conservei o coração puro. Olha que bobeira. Puxa, eu lavei as mãos da inocência. Ah, eu não tinha que me preocupar com isso. Eu tinha que estar no caminho desse povo. Para que eu fui? Conservando meu coração puro, pensando nas coisas puras de Deus. Lavei a mão da minha inocência. Tá? Puxa vida. Para que eu fui fazer isso? Será que valeu a pena? 14. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Olha, eu quis ter um coração puro, uma mão inocente, um olhar sincero, mas só vem problema. De contínuo sou afligido, só vem paulado em mim. E a cada manhã parece que é um castigo a minha vida. A cada manhã que eu levanto é um problema para resolver isso, aquilo e tal. Puxa vida, que coisa! Por isso que ele fez a pergunta, né? E diz lá no verso 11: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Alguma coisa errada. Verso 15: se não pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos. Mais ou menos o que ele está dizendo? Que se eu pensar em falar tais palavras, puxa vida, teria traído a geração dos teus filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Eu não devia nem estar pensando o que eu estou pensando, Deus, mas eu estou pensando. Mas não vou nem falar, que aí vai complicar mais ainda. Por isso que ele fala, né? Se eu pensar em falar tais palavras, só de pensar, aí já teria traído a geração dos teus filhos. Se eu falar o que eu estou pensando na minha cabeça, Deus vai dar ruim. 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. A hora que eu comecei a pensar em só refletir para compreender, não dá para compreender. Como é que eu, buscando fazer as coisas de Deus, sou inocente, coração puro, sou castigado a cada manhã, a coisa não dá certo, é problema, é isso. E eu olho comigo, cada dia está mais bonito, mais gordo, mais rico, mais feliz, mais tranquilo. E só refletir para compreender isso, eu achei a tarefa pesada para mim, não dá para entender. Deus, não entendo. Não tem como entender um negócio desse. Porque até aqui, até o verso 16, ele está pensando com os olhos do quê? Do mundo. Gente, por isso que eu estou falando, até aqui ele está olhando como se ele fosse alguém do mundo, valorizando aquilo que o mundo acha bonito, importante e tal. E ele falou, não dá. Em só pensar, não dá para compreender. Se eu for falar o que eu estou pensando, até as gerações para trás de mim vão sentir o peso do que eu estou pensando. Achei pesado, tarefa demais para mim. Até que, verso 17. Até que entrei aonde?
santuário de Deus e atinei com filhos. Ele foi na igreja? Não. Saiu da casa dele e foi na igreja. Não. Ele só mudou o jeito de pensar. Até que entrei no santuário de Deus. Até que ele, questionando a Deus, querendo falar um monte de bobagem, ele buscou a presença de Deus. Ele entrou no santuário de Deus e falou: Deus, não estou entendendo. Fala para mim alguma coisa. Responde para mim alguma coisa. Me dá uma luz. E aí fala: até que entrei no santuário de Deus, até que eu busquei. O que representava o santuário, gente, de Deus? O templo. Como é que funcionava? Tinha o pátio, tinha o lugar dos santos, depois tinha o quê? Santo dos santos. E o que ele está falando aqui é justamente isso. Até que eu entrei, eu fui lá no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote tinha o que lá? Por que só o sumo sacerdote entrava? Porque lá estava o quê? A presença de quem? De Deus. Até que eu entrei, Senhor, na sua presença. Até que eu, de fato, de verdade, busquei a sua comunhão, a sua orientação, o seu discernimento, a sua luz. Até que eu entrei no seu direito e atinei o quê? Atinou o quê? Percebeu o quê? O fim deles. Aí está o ponto, gente. A sua vida depende de como você olha para ela. Se você olhar para a sua vida pensando na perspectiva desse mundo, você vai ser o mais infeliz dos homens. Não importa se é rico, pobre, bonito, feio, homem, mulher, poderoso, mendigo. Não tem nada bom. Pode ter momentos de alegria, pode ter momentos. Só, se você se contentar com isso. Mas o que está falando? Que quando ele percebeu, ele começou a olhar para isso, ele viu que ele tinha algo que os outros não tinham, que os ímpios, os perversos, os gordos, os arrogantes, que ele fala, que os soberbos não tinham. Ele vai começar a falar: olha, quase que meus pés querem falar, quase que eu caí. Por quê? Porque o meu olho estava pensando nisso aí. Mas agora o meu olho voltou para lá. Por quê? Eu lembrei do seguinte: a nossa vida é uma corrida. E a gente está buscando no final dela o quê? O prêmio. Você corre pela corrida ou você corre pelo prêmio? Todo mundo corre pelo prêmio. 18. Até que eu atinei. Tu certamente, Deus, os põe em lugares carregadios e os fazes cair na destruição. Esse é o fim deles. Está prometido, verso 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Por quê? Não é terror no dia a dia, é terror no dia. Lá no final. 20. Como ao sono, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezará a imagem deles. Ele está comparando a vida dessas pessoas com o quê? Um sonho. O negócio está sonhando, né? Lá, não importa se é bom ou ruim. De repente você acorda e fala: puxa vida, era sonho. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar, desprezará a imagem deles. Esse tipo de gente está vivendo, sabe o que, gente? Um sonho. Porque a Bíblia fala que 70 anos, 80, 100 anos, não são nem como o quê? Um dia na eternidade. Então é igual um sonhinho passageiro que você teve. Pensa nisso.
essa vida nossa aqui, 70, 80, 100 anos, é um sonho que um dia na sua vida você sonhou e acordou dele. Essa é a vida nossa aqui. O resto é o resto da sua vida inteira. É a eternidade. Dá para entender isso? Deu para ver o quão insignificante é? O que é um sonho que você sonhou um dia na sua vida, comparado com a sua vida toda? É nada, né? É isso. A nossa vida aqui é esse sonho. Quase que imperceptível. Ele está falando. Como um sonho, você acorda, assim ao Senhor, ao despertar, Deus pesará a imagem dele. Nem vai lembrar do sonho. 20. 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, 21. 22. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a sua presença. Olha o que ele está falando. Volta no 21 do minutinho. Quando o coração se me amargou, ele está falando, quando o meu coração começou a ficar amargo, vendo a prosperidade dos outros e a dificuldade da minha vida, o meu coração ficou amargo. E as minhas entranhas se comoveram, fiquei mexido com aquilo. 22. Eu estava embrutecido e ignorante. O que é alguém embrutecido? É alguém bruto, insensível. Senhor, eu estava insensível, eu estava bruto. O que é alguém bruto? É alguém que ele só vai na força do pensamento dele. Eu estava embrutecido, eu não tinha sensibilidade, eu era o quê? Ignorante. Era como o quê? Irracional a tua presença, Deus. Eu não parava a pensar. Os meus olhos estavam voltados só para o mundo. Irracional a sua presença. Eu não parava para pensar no Senhor, em quem o Senhor é, o que o Senhor fez, o que o Senhor prometeu, o que o Senhor me deu. Olha como é que eu estava, embrutecido. Irracional, eu não conseguia pensar. 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, sabe por que eu não caí? Sabe por quê? Por isso que ele falou lá no verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviasse o meu passo. Aí ele está falando aqui agora. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele só não caiu porque Deus estava com ele. Porque a presença de Deus era permanente. Porque ele era alguém, de fato, de verdade, mesmo vivendo essa concepção humana de mundo e tal, Deus estava com ele. 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ah, Senhor, se não fosse o teu Espírito Santo. Ah, Senhor, se não fosse a tua palavra. Gente, isso que nós estamos ouvindo aqui hoje, a palavra de Deus, é isso que faz o quê? Que nos guia no conselho de Deus. Ele está falando, e tu me guias com o teu conselho, com a tua palavra, com a sua mão, com a tua sabedoria, com o teu ensinamento. E depois me recebes aonde? Agora. 25. Quem mais tem eu no céu? Não há outro em quem eu me encontrava na terra. Senhor, além do Senhor, quem mais eu tenho no céu? É só o Senhor, não tem outro. O Senhor é suficiente para mim. Não há outro em quem me compraza na terra. Opa, agora mudou. O que é compraza? Ter o quê? Prazer, satisfação. Olha, o olho mudou agora. Ele começou a ter o quê? Prazer na onde? Na terra, gente. Alguma coisa diz aqui que mudou a vida dele?
ele ficou rico, ele ganhou dinheiro, mudou alguma coisa na vida dele? Não, o que mudou? O olhar dele, gente. Na compreensão assim, dos irmãos, que o Asaf, ele era um levita. E os levitas, eles não tinham herança, eles não tinham bens. Eles viviam a contribuição, as doações. E na visão de Deus, o que eles tinham já era muito maior, muito superior do que o que os outros tinham. Eles não precisavam de herança. Exatamente. Porque eles foram alguém que abriram mão, né, para se dedicar a Deus da vida cotidiana. Né? E ele fala, quem mais tem eu no céu? Não há outro que me compraz na terra, Deus. Não tem outro prazer maior do que adorar o Senhor, mesmo aqui na terra, mesmo passando dificuldade, mesmo. Tá difícil, mas tá bom. Acreditar, né? Tá ruim, mas tá bom. Isso aí que quer dizer comer melhor da terra? Hã? Isso aí que está querendo dizer comer melhor da terra? É que o contexto lá, você está falando é de Mateus, né? O contexto lá de comereis o melhor dessa terra é um contexto diferente. Por que eu estou falando isso? Tem a ver com ter uma vida boa? Tem. Agora, ter uma vida boa não significa ter abundância de coisas. Está satisfeito. Coloca para mim Mateus 6, 35. Rapidinho. Mateus 6, 35. Acho que quando fala do mereço melhor, é quando a gente aceita a palavra de Deus tem um momento de especificação. Sim, é que o contexto ali, né, de comereis melhor da terra, é um contexto para os discípulos. Né? É para nós? É, para nós. Mas para os discípulos, tinha um contexto ali de dificuldade. Que era o quê? Quem que eram os discípulos? Pescador, que tinham suas profissões e tal. E eles fizeram o quê? Eles abandonaram o quê? Tudo para seguir quem? Jesus. Jesus está falando para eles, ó, vocês vão comer o melhor dessa terra. O melhor da terra não significa que era o melhor que tinha na terra, mas era o melhor que estava à disposição para eles. No sentido de dizer para eles, ó, vocês não vão passar fome. O que vocês precisam para comer, para viver, faz a minha obra que o resto vai deixar que eu vou fazer. Né? 5? Esse não é o 5, né? 6,35? Não tem 6. Hã? Não tem 35 no 6. Mateus 6, 30. Ah, desculpa, é 7. Peraí. Sei mesmo. Ah, é 25, desculpa. 25. Mateus 6, 25. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto que a vez de comer, beber e pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as vestes? O que ele está querendo dizer aqui? Qual que é o contexto da época lá? Esse texto, né, é a base do ensinamento. Né? Mateus, gente, se você pegar desde o 3, o 4 até o 8, é basicamente ensinamento profundo de Deus em termos de vida prática. E estão incluídos ali as bem-aventuranças. Mas o que ele está querendo dizer aqui? A ansiedade, o pensamento, aquilo que não tem que estar nas coisas terrenas, tem que estar nas coisas do mundo. Ele vai continuar depois para frente. Pode continuar aí, Betinho. 26. Ele vai dar um exemplo, né? Observar as aves do céu, não semeia, não pode, contudo, né, junto celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não farei vós muito mais do que as aves? Está ansioso por causa das coisas do mundo e tal, confia em Deus. As aves não plantam, não juntam, não faz nada. Você já viu que um passarinho vai de fome?
Não, por quê? O sustento é de quem? De Deus. Então, nesse sentido aqui, é o sentido do olhar, né? Porque dependendo de como está o seu olhar, você vai estar satisfeito. Dependendo de como está o seu olhar, você vai estar triste. Ah, eu não como picanha toda semana, filé mignon, lasanha. Nossa, não consigo comer toda semana. Tem gente que come e joga fora. Agora, se você pensar assim, puxa vida, eu como carne quase todo dia, né? Bom, lá na África tem gente que nunca vai comer um pedaço de carne, né? Mas qual que era o sonho do pastor Luke? Quem que lembra aqui? Comeu o quê? Coxinha de frango, né? Só comeu porque ele veio para o Brasil. Aí hoje você vai lá, coxa do frango, olha lá, coisa, frango de novo lá, né? Pelo amor de Deus, frango. É o olhar, gente, é simples. É o olhar. O frango para você não é mais nada. O frango para alguém é muito, tudo. Depende do olhar. Volta lá para a gente concluir. Salmo 73. Verso 26 agora. E ele termina dizendo: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para... Opa! O olhar do homem mudou totalmente. O que ele está falando aqui? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. O que ele está querendo dizer com isso? Se eu morrer de fome, se eu não tiver nada para comer, se eu não tiver nada, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, não tem nada, vou morrer de fome. Deus é a fortaleza do meu coração. Meu coração não está mais na carne, meu coração agora está em Deus. E o Senhor é o quê? A minha herança para levita. Não tinha herança terrena. Abriu mão de tudo para se dedicar a Deus. Mas passou a olhar para qual herança agora? Eterna. Gente, olha o contraste. Alguém que estava invejando o arrogante. Lá atrás, não é isso que ele falou? Ele estava invejando o arrogante. Agora ele está pensando o quê? Se eu morrer de fome, está tudo bem. O Senhor é a fortaleza do meu coração. O Senhor é a minha herança para sempre. Está tudo perfeito, está tudo ótimo. 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Senhor, se eu tivesse ficado longe, Senhor, sabe o que eu estava agora? Morto. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Morre, não importa se é rico, se é poderoso, se é bonito, se é feio, se é morte. Sem o Senhor é morte, perece. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Gente, quem lembra de quando eu dei um estudo na época lá na igreja, que o homem tem que ser convencido de 3 coisas. Olha lá, aí bem. E do juízo. O homem precisa ser convencido de 3 coisas. Primeiro, que ele é pecador. Morto nos seus pecados e delitos. Da justiça de Deus. Jesus se fez homem. Para ser o quê? Nosso resgatador, nosso redentor. Ele se fez justiça por nós. O pecado não fica impune. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Justiça de quem? Minha? Sua? Não, de quem? De Deus. Terceiro, convencido do quê? Juízo. Que juízo? Juízo de quem de novo? De Deus. Qual é o juízo de Deus? Está aqui. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu faz o quê?
Destrói todos os que são fiéis para contigo. Nossa, mas que Deus ruim esse. Não, gente. Deus não é ruim. Ele só é o quê? Justo. Aí o homem fala assim, nossa, mas Deus ele me criou para me matar. Mas você devia estar alegre primeiro porque ele te criou, né? Porque senão nem criado você não tinha. Você podia ser uma minhoca, uma formiga, um esterco, um estrume. Ué, mentira? Não. Você só nasceu porque Deus permitiu e tal. Você devia ser o quê? O que lá em Romanos fala? Que o homem é imperdoável por não reconhecer a Deus apenas pela sua criação. O homem que não contempla a criação, a natureza, a sua vida e tal, não contempla a Deus, isso é o quê? Indesculpado. Porque parece que nasceu aqui um robô. Ai, nossa, a ciência me informou, o estalo, Big Bang, olha como eu nasci comigo. É isso, pensamento humano. Gente, seria possível existir a perfeição humana sem Deus? Para pensar um pouquinho, analisa só um pouquinho. A Bíblia fala em Romanos que o homem é desculpável por causa disso. Por não reconhecer só a criação. Não precisa ter religião, não precisa ter Bíblia, não precisa ter pastor, não precisa ter pai, não precisa ter nada. Paulo está falando lá que o homem é desculpável por não reconhecer Deus pela sua criação, só por isso. Por achar que ele vem de macaco, é macaco. E cadê os macacos? Por que os macacos parou de vir? Eu vejo os macacos, continuam macaco do mesmo jeito. Parou de virar homem? Gente, simples, né? Natureza, e ele está falando isso. Para a gente concluir. 28. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os dias os seus desejos. Está aqui. Quanto a mim, agora, daqui para frente, quanto a mim, bom é estar o quê? Junto a Deus. Bom não é ser rico, bom não é ser próspero, bom não é ser poderoso, bom não é ter as coisas, bom não é estar acima dos outros, bom não é ter o mundo inteiro, bom é o quê? Tá o quê? Junto de quem? Deus. Isso que é bom, gente. Uma vida nesse mundo sem Deus é uma vida resumida apenas à existência. E tem uma diferença grande, ou você pode viver, ou você pode existir. É diferente. Viver não é a mesma coisa que existir. Existir é uma coisa, viver é outra. Você pode só existir, mas você viver. E ele está falando aqui, ó, quanto a mim, vamos estar junto de Deus, viver as promessas, viver aquilo que Deus tem separado, com alegria, com louvor e adoração, com gratidão. Primeiro que você está vivo, segundo, porque além de estar vivo, você tem aquilo que muitas pessoas não têm. Mais do que a esperança, a certeza de uma vida eterna com o Senhor Jesus. Não está bom? Já era para estar excelente. No Senhor Deus põe o meu refúgio. Senhor, sabe onde que eu vou me esconder agora? No Senhor. O Senhor é o meu refúgio, é o lugar de segurança. Eu estou seguro no Senhor. No Senhor eu estou seguro. A minha segurança, o meu refúgio é o Senhor. No Senhor eu vou estar seguro. Para completar. Para quê? Para proclamar todos os seus filhos. Às vezes chega alguém perto da gente, ora,
vai contar um problema. Estou passando por isso. Que triste. Nossa, olha que situação difícil. Você olha para falar, nossa, ruim, né? Ruim, péssimo, né? Você concorda? Tal coisa, nossa, tá difícil. Tá ruim, tá péssimo. Opa! Esse é o comportamento de alguém que confia em Deus, que tem esperança em Deus, tá? Qual tem que ser o comportamento? Senhor, eu busco a sua presença, minha esperança está no Senhor. Sabe para quê? Para proclamar todos os seus feitos. Eu vou proclamar o que o Senhor faz. Então, quando alguém me falar para você, reclamar, falar que a coisa está ruim, eu falo assim, não, meu amigo, não está ruim não. Está ótimo. Está com saúde? Estou. Está em pé? Estou. Tem arroz com ovo para comer? Tem, tá bom. Mas tem casa para morar? Tem, tá ótimo. Nada está tão ruim que não possa piorar. Só que as pessoas têm uma dificuldade grande de olhar para baixo, né? Nunca olha para baixo, olha para cima. E o que ele está falando aqui é justamente isso. Quanto a mim, vou estar junto a Deus, louvando a Deus, buscando a sua presença, a sua segurança, para proclamar os teus feitos. Senhor, daqui para frente, eu não mais reclamo, eu não mais murmuro, eu não mais invejo, eu não mais olho para as pessoas com um olhar humano, eu não mais olho para a dificuldade. Daqui para frente eu vou proclamar o que o Senhor fez na minha vida. Faz isso. Levanta de manhã, cheio de problema, glorifica a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua casa, pelo prato de alimento que você vai ter, pela noite de sono que você dormiu. O resto você vai ver que amor. Vai fulano, o fim dos ímpios ele já falou aqui. Não é o mundo que vai destruir, não. Sabe quem vai destruir? Deus. É igual ele fala lá. Quando você sobrevive a algum mal, alguém te faz algum mal e tal, ele fala para a gente retribuir como? O bem. E aí depois ele termina dizendo assim, a mim pertence a vingança. Comporte-se como alguém temente a Deus. O resto, quem vai pôr as contas tudo em dia, certinho lá, não é você, não é eu, ninguém. É quem? É Deus. A mim pertence a vingança, a justiça e tudo isso. Para concluir agora. Só uma história simples. Né? A pessoa chega no ponto e fala assim, vou te dar R$1 milhão. Vou te dar R$1 milhão, Maria Antônia. Você vai ficar feliz? Hã? Ué, vou te dar R$1 milhão. Tem R$1 milhão, vou te dar. Hã? Ué, qualquer um vai ficar feliz, não vai? Não é isso? Beleza. Aí eu vou te dar R$1 milhão, você vai ficar feliz. No outro dia eu falo assim, eu vou te dar R$1 milhão, mas só que esse dia. No outro dia você não vai acordar mais. Você quer R$1 milhão ou não? Então o que vale mais? R$1 milhão ou a vida? E por que você busca tanto o dinheiro se a vida é mais importante? Está vendo como a vida é mais importante que R$1 milhão? Simples. Você tem aquilo que é mais importante que R$1 milhão. E você perde a sua vida inteira, às vezes, porque ele tem R$1 milhão. Você já tem a vida, é mais importante que ele. Então, o que o salmista está falando aqui? Do olhar. Eu queria terminar desafiando todos nós aqui a ter esse olhar, gente. Lembrando do fim pelo qual nós fomos criados. E o fim pelo qual nós fomos criados é o quê? Doxológico. A glória de Deus, agradar a Deus, manifestar uma vida que agrada a Deus, que adora a Deus. Nos momentos de alegria. Não, tá fácil. É quando? Rapidinho. Veio na mente outra coisa aqui. O pastor um dia disse algo muito importante.
Só nessa vida nós vamos ter a chance de adorar e glorificar o nome de Deus nas provações, nas aflições, nos momentos difíceis. Só nesta vida nós vamos ter essa oportunidade. E depois, lá no céu, lá não vai ter o quê? Não vai ter nada, lá vai ser simples. Lá você só vai ficar adorando, santo, santo, santo. Lá não tem pecado, não tem dificuldade, não tem nada. É só nesse mundo aqui você tem a oportunidade de agradar a Deus no sofrimento, na luta, na tristeza, na desolação, na enfermidade, na falta de dinheiro. É só aqui que você tem a oportunidade de fazer isso. Faça isso. Glorifique a Deus assim. Exalte o nome dele assim. Tenha um olhar que glorifica a Deus. Essa é a oportunidade que nós temos de fazer isso aqui nesse dia. Amém? Eu olhando, por exemplo, de Asaf. Qual é o meu olhar? Para onde eu estou olhando? Que o nosso olhar esteja voltado sempre para o Senhor. Vamos colocar de pé? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque podemos ter acesso ao teu conselho, à tua verdade. Nós te louvamos porque durante toda a existência humana, o Senhor, através da história, trabalhou na vida do homem, se revelando a Ele como o único Deus poderoso, e ainda se revela a nós como um Deus que tem cuidado, que tem abençoado, que tem nos trazido a convicção e a esperança de um dia vivermos novamente com o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos mais do que precisamos, muito mais do que merecemos, ó Deus. O Senhor, ó Deus, tem nos abençoado. O Senhor, ó Deus, tem provido. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, o Senhor sabe aqui quantas são as dificuldades de cada pessoa aqui. O Senhor conhece todas as dificuldades. Mas o Senhor é um Deus que se faz presente, assim como o salmista diz, o Senhor está à nossa direita. O Senhor está segurando as nossas mãos. Ó Deus, nos ajude a ser um amigo fiel, obediente, satisfeito. Não nos deixe que os nossos pés resvalem, ó Deus, que nós mudemos os nossos passos. Mas, sobretudo, ó Deus, que o nosso olhar nunca se desvie do Senhor. Que os nossos olhos estejam sempre buscando a Tua direção, os Teus ensinamentos, os Teus caminhos. Ó Pai, nos dê um coração grato, alegre, feliz, por entendermos que temos aquilo que é mais precioso, garantido pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que é um dia estarmos com o Senhor na Tua presença, desfrutando da eternidade com o Senhor. Pai, só isso deveria encher o nosso coração de alegria. O nosso dia, ó Pai, colorir os nossos olhos, ó Pai, nos trazer paz. Ajude-nos a estar satisfeitos, ó Deus, como diz o salmista, em toda e qualquer situação, ó Deus. A buscar a cada dia mais a intimidade com o Senhor, a fim de que possamos proclamar os Teus feitos a todos aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que possamos ser luz da terra e sal do mundo, mas não uma luz, ó Pai, apagada, mas uma luz que brilha, que resplandece, a Tua luz, a Tua palavra e a Tua verdade. Te agradeço por cada vida que aqui está nessa manhã, por cada família aqui representada, e tudo nós entregamos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Benção? Esqueci. O grande amor do nosso Deus Pai, amor esse, justo e verdadeiro. A graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo. A união e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém.